Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela. Hoje nós trouxemos uma mulher incrível, assim como as demais, né, que já vieram. Essa mulher, ela tem influenciado tantas mulheres ao lugar da pregação, ao lugar de se posicionar como serva de Deus. Mas antes de eu anunciar quem é, eu quero te agradecer por você compartilhar o nosso podcast, por você sempre mandar para suas amigas. Isso tem ajudado muito para as pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor, né? Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e nós estamos disponíveis também em todas as plataformas digitais. Então, entra no Spotify, clica lá, coloca Ouça Ela, porque você vai nos achar e vai ser bênção para você também. Hoje eu estou com Mara Souza, linda, pentecostal, mulher pentecostal maravilhosa, né? Mara Souza, Mara, fala aí pro pessoal quem você é. Gente, que alegria, Isabela, que alegria estar aqui com você, que alegria quando eu recebi o convite, eu me senti assim muito especial e muito honrada. E é claro que para mim é um privilégio muito grande estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história, do que eu tenho vivido. E é isso, eu tô aqui numa alegria que não tem tamanho. Gente, a Mara é uma amiga de longos anos, né? Fazia 4 anos que a gente não se via. Bastante tempo. Eu acho isso aí um absurdo. A última vez que eu vi ela tava loira, gente. É verdade. Eu tava loira mesmo, é verdade. Faz muito tempo que eu não vejo a Mara, mas a Mara, gente, ela é palestrante, ela é mãe de uma linda menina, né? Serena. E esposa do Denis, que é um grande pregador da palavra de Deus também, porque os dois saem o mundo afora pregando aí a palavra, né? E tá aí, né? A Mara chegou faz pouco tempo no Brasil, né? Eu acredito, fez 1 ano que eu cheguei no Brasil. 1 ano já? Não, mas você viajou recentemente, não eu foi? viajei. Em fevereiro eu viajei, fiquei uns 3 meses fora e voltei agora. Que ela é assim, gente. Ela é assim, ela viaja, fica fora, Ali, fica uns 3 meses na Europa depois pregando e volta pro Brasil, né? Mas eu lembro da Mara que quando eu conheci ela, Deus tinha muitas promessas de levar ela e o Denis para os 4 cantos dessa terra, né? No pássaro de ferro. Exatamente. E eu vi Deus fazendo as promessas para ela. E eu tava lá, eu tava. E hoje a gente vê ela vivendo tudo isso em família. É lindo demais, né? É lindo saber da história da Mara e saber o que o Senhor tem feito e o quanto ela tem levantado e ajudado tantas outras pessoas, né? Amém. Mara, conta um pouquinho da sua história para o nosso público conhecer quem você é. Com certeza, com Conta certeza. Hoje eu tenho 28 anos, né? Mas, assim, a minha infância e minha adolescência foi uma infância bem desafiadora, né? Eu, como a irmã mais velha que morava com a minha mãe, então eu tive que cuidar dos meus irmãos, cuidar da casa, cuidar de tudo. Minha mãe passava o dia todo fora e eu em casa, cuidando das crianças, em reunião, levava para a escola, trazia, corrigia, enfim. E aí, não vim de um lar cristão, né? Meus pais não são até hoje, mas vão ser em nome de Jesus. Sim. E foi desafiador porque envolveu um cenário de muitos traumas, né? Eu cresci assim, minha adolescência foi uma adolescência depressiva, uma adolescência difícil por crises existenciais, crise de identidade, ansiedade, depressão, o que a maioria das mulheres hoje em dia tem, infelizmente, né? Foi uma fase da minha vida que eu vivi, mas que serviu de experiência, de testemunho, para eu me tornar uma pessoa mais forte, né? E, enfim, casei aos 21 anos de idade, com o homem mais lindo do mundo. E depois de 5 anos tive uma filha. Minha filha hoje vai fazer 2 anos, ela está com 1 ano e 9 meses. E assim, eu costumo dizer que quando você aceita o propósito do Senhor para sua vida, tudo que você passou lá atrás é experiência para te amadurecer, para te impulsionar a chegar mais longe, quando você se encaixa de verdade no processo de Deus para sua história. Com certeza, né? Eu vivi isso. Tudo que você viveu, serviu, né, de aprendizado, né? O Senhor não desperdiça dor nenhuma. Exatamente. Nenhuma. E, Mara, como foi esse processo para você, né? Você me falou que você não cresceu com seu pai,
né? Sim. Eu acredito que deve ter sido muito difícil, né? Foi uma fase, assim, que estourou mesmo na minha adolescência, porque veio tudo à tona. Eu aprendi que a criança, ela vive aquele momento, ela armazena aquela lembrança, mas ela não sofre porque ela é uma criança, né? Mas essa lembrança, esse acontecimento explode na vida adulta, sabe? Com certeza. Na adolescência, no meu caso, foi na adolescência, porque meus pais se separaram quando eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. E eu era muito apegada a meu pai, muito, dele ir na padaria e eu queria ir com ele. Pai, me leva. Eu era um grude com ele, um grude mesmo. E eu lembro que quando eu recebi a notícia que eles haviam se separado, de fato, eu me tornei uma criança introspectiva, uma criança triste, porque o meu amigo, o meu pai, não estava ali. Só que eu comecei a colocar expectativa nas datas festivas e datas comemorativas, que era, no dia do meu aniversário, meu pai vai me ligar. Ou no Natal, meu pai vai vir aqui e vai me trazer um presente. Ano novo. E não acontecia. Entrava ano, saía ano, era a mesma coisa. E nisso eu fui guardando a dor mais ainda, porque eu não colocava pra fora, mas eu lembrava. Poxa, meu pai não ligou me dando parabéns. Meu pai não veio aqui me dar um abraço. Teve uma reunião na escola, minha mãe foi, mas meu pai não tava. Ou tava apresentando lá alguma peça na escola, cadê meu pai? Não tava. Então, assim, quando você cresce com essa ausência paterna, gera em você insegurança, gera em você crises de identidade. Até uns anos atrás, eu não tinha minha identidade formada. Porque por essa ausência, sabe? Quem eu sou? Precisava da palavra de afirmação de um pai. Eu não ouvia uma palavra de afirmação. Então, foi uma fase bem difícil. Tentei suicídio quando era adolescente. Porque minha mãe se relacionou com um homem, né? Viveu com ele. E eu não aceitava, porque eu queria o meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai. E aí tentei suicídio, graças a Deus não morri. Tô aqui, tô viva. Mas foi bem difícil. Hoje eu sou curada, graças a Deus. Foi um processo, foi uma metamorfose. E hoje eu me sinto totalmente uma nova mulher. Mas isso só aconteceu depois que essa ferida foi curada. Sim. E isso refletiu bastante no seu relacionamento com Deus, né? Da forma que você via o Senhor. Porque eu falo que a gente sempre vê como referência, né, o nosso pai, né? Quando a gente se espelha e fala assim, Deus é dessa forma. Ou a gente vê como uma figura de autoridade máxima, né, o Deus Todo-Poderoso, ou um Deus Pai, que é presente, ou um Deus que é totalmente ausente, que não nos vê, né? Então, fala pra gente sobre essa questão de paternidade, né? Como que você via Deus? Nossa, você tocou no ponto primordial, assim, principal. Porque o que acontece? Quando Jesus me chamou, né? Porque a gente não aceita Jesus que nos chama, Jesus que nos aceita. Não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Quando eu me tornei escolhida por Deus, eu lembro que eu confessei o Senhor, eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos de idade. Só que até a minha fase adulta, 20, 21, 22, 23 até, eu via Deus como Deus, não como Deus Pai. Eu até chamava ele de pai, mas eu não conseguia assumir a posição de filha, né? E isso para mim foi algo bem confrontante, porque por mais que eu chamasse ele de pai, eu não conseguia enxergar ele como meu pai. Por quê? Justamente pela ausência do meu pai da terra, né? Aquele meu pai biológico, meu pai que me criou, enfim, até os 7 anos de idade. Então, por eu não conseguir ter esse cuidado de um pai, eu não conseguia enxergar Deus Pai. Porque eu não sabia o que era ter um pai. Eu não sabia o que é um amor de um pai. Eu não sabia o que é ter uma atenção de um pai, um amor, um abraço, uma correção de um pai. Eu não soube. Eu cresci sem isso. Então, quando eu vim para Jesus, eu enxerguei a Deus como Deus e não como Deus Pai. E eu via todo mundo falando, pai, meu aba, meu paizinho. Eu achava tudo lindo e eu achava que eu vivia aquilo. Mas eu não estava vivendo a fase de filha. Eu não me posicionei como filha. E para eu me posicionar como filha, eu precisei ser curada da ferida que meu pai, biológico aqui da terra, havia deixado. E aí, quando eu permiti ser curada pelo Espírito Santo de Deus, e quando eu orei e falei assim, Deus, eu não quero te conhecer só como Deus. Eu quero te conhecer como Deus Pai.
Como Jesus disse quando ele falou, quando vós orardes assim, Pai nosso. Sim. O Pai é nosso. O pai da Isabela é o meu pai. O pai de Maria, o pai de Isabel, o Deus Pai, também é o meu pai. E esse amor está disponível para mim, essa atenção está disponível para mim. Eu quero que o Senhor me corrija como pai, eu quero que o Senhor me ame como pai, eu quero sentir esse amor. Mas aí, quando eu orava, eu falei assim, mas como que eu vou fazer isso se eu não tive um sentimento? O que é viver essa fase? E aí foi quando o Espírito Santo de Deus falou assim, você quer? Você está disposta? Eu quero te apresentar ao Deus Pai. Não Deus Supremo, Soberano, ele já é. Isso você sabe. Agora você precisa conhecer o Deus Pai. Vem comigo. Nossa. Vem comigo que eu vou te apresentar o Deus Pai. E quando eu me permiti ter essa posição de filha, ser curada pela ferida que eu havia sido feita na minha infância, quando eu me abri, quando eu me entreguei, corpo, alma e espírito, a minha tricotomia do meu ser para Deus, eu conheci o Deus Pai. Só que para eu conhecer o Deus Pai, eu precisei renunciar. Porque um filho renuncia, um filho obedece. Porque não é só, eu sou filho, tá, mas o que você está fazendo para ser filho? Você está obedecendo? Você está renunciando? Você está aceitando a correção do teu pai? Você está se permitindo viver o que ele tem para você e sentir o amor dele de verdade? Para você viver esse amor, às vezes você vai ter que lutar contra o seu próprio eu e contra você mesmo. Você está disposta? E aí eu me submeti. Abri mão, renunciei, obedeci, chorei, ri. Tive, assim, literalmente dores de parto, porque gerei no meio da dor. Mas depois desse processo, ele falou, agora sim, você é filha. Porque antes de você me conhecer como um pai, primeiro você precisa tomar a sua posição de filha. Uau. E aí, quando eu tomei essa posição de filha, algumas semanas atrás, eu recebi uma profecia de um homem de Deus. E nessa profecia, o Senhor estava me corrigindo. Ele disse, você entrou por uma porta que não era para você ter entrado. E ele gritou, não é para você entrar, não é para você fazer. Eu fiquei assim, triste, né, por eu ter que, mais uma vez, renunciar a algo que para mim me custava, mas ao mesmo tempo, eu chorei, Isabela. Porque eu ouvi e falei assim, o meu pai, ele tá me corrigindo, é o meu pai. E quando eu ouvi essa profecia, eu falei, Deus, obrigada por me corrigir, obrigada por me confrontar. Eu amei isso que o Senhor fez comigo. Faz mais vezes, porque eu amo me sentir filha. E eu quero ser corrigida pelo Senhor. Quem ama repreende, né? Impõe limites. Exatamente. Então, esse é o pai cuidando de uma filha, né? Exatamente. E não querendo que ela seja conduzida por um caminho que não seja um caminho bom. Porque o pai sempre quer coisas boas pro filho, né? E que bom que hoje o Senhor, ele te encontrou nesse lugar de filha, né? De repente tem alguém ouvindo aí que não foi criada pelo pai, que tem uma imagem de Deus como um Deus ausente, né? Que nunca esteve presente e que só vê Deus como um Deus soberano, um Deus... E às vezes até mesmo como um Deus carrasco. Carrasco. Só Deus que te cobra, só Deus que te coloca na tribulação. E não é isso. Ele pode fazer isso porque ele é Deus. Mas ele não é só isso. Sim. Ele não é só o Deus que te cobra, ele não é só o Deus que te martiriza, ele não é só o Deus que te pede. Ele é o Deus que dá, ele é o Pai que dá. Sim. Amém, glória a Deus. Que coisa linda, né, Mara? Já começamos o podcast assim, com o coração, falando de paternidade, que é um assunto muito importante. E né? ocasionalmente, Isabela, quando eu reconheci Deus como Deus Pai, eu me tornei uma mulher segura, com uma identidade firmada, porque até então estava confuso quem eu sou, qual que é o meu propósito. Quando um filho está perdido, quem mostra o caminho para ele é quem? O pai. Sim. E aí, quando eu encontrei o pai, o Deus Pai, ele falou assim, essa aqui é a sua identidade. Agora, você não precisa temer, você está segura em mim. Esse aqui é o seu propósito. E aí, hoje eu sou uma pessoa bem mais alegre, segura. É uma pessoa que, tipo assim, assumiu verdadeiramente a identidade. Essa aqui sou eu, é a Mara. A Mara. E foi libertador para mim.
Nossa, eu tô vivendo uma fase, assim, maravilhosa. Incrível, né? Incrível, incrível, incrível. E Mara, como você descobriu o seu chamado? Quando você disse assim, eis-me aqui, Senhor, eu já entendi o que eu tenho que fazer e eu vou me posicionar. Menina, foi ainda na minha adolescência. Assim que eu tinha vindo pra Jesus, pouco tempo, que Jesus me libertou, foi um processo de libertação, foi muita coisa. E eu lembro que aconteceu um caso que fica bem fresco na minha mente ainda, que foi quando eu fui receber oração lá na frente. Eu lembro que, como eu estava no processo de libertação, o inimigo manifestou. Nossa. Ali. Os obreiros vieram, oraram. Quando eles oraram, que expulsaram aquele mal que estava me rodeando, eu fui batizado com o Espírito Santo. Uau! Comecei a falar em línguas, recebi a presença do Senhor. E daquele dia em diante, minha visão mudou. Foi algo impactante, foi algo lindo. E aí eu lembro que a minha pastora, na época, ela falou assim, vamos ali na casa do seu líder, que era líder de adolescente, que eu quero conversar com você. Quando eu fui na casa dele, ela era uma mulher muito usada, ainda hoje é uma mulher muito usada, a pastora Vanilda. Nem sei se ela vai lembrar de mim, mas lembra, mas faz muitos anos que eu não falo com ela. Ela parou na porta, eu sentei na cama, ela parou na porta, ela falou assim, Deus está mandando eu te dizer que a partir de hoje tu és uma missionária ungida, que ele vai te levar daqui para lá e de lá para cá nos 4 cantos dessa terra. Ele manda te dizer que vai te vestir como uma missionária, te vestir, te calçar, não se preocupe, você vai pregar a palavra do Senhor. Eu vejo a Bíblia aberta diante de você e você vai pregar. E Deus está mandando te dizer, esse é o chamado que ele tem para tua vida. Nossa. Menina, ali eu disse amém, glória a Deus. Eu nunca tinha recebido uma revelação, uma profecia. Eu fiquei assustada, mas ao mesmo tempo eu falei, é Deus, eu acredito. Passou-se um tempo, eu comecei a ler a Bíblia. Eu falei, se Deus falou que eu vou ser pregadora, eu vou ler a Bíblia. Isabela, eu acordava toda madrugada para ler a Bíblia. Eu pegava a Bíblia, minha casa não tinha espelho. Eu vim de uma casa muito, assim, extremamente necessitada, né? Muitas coisas. Não tinha espelho na minha casa, mas tinha uma televisão. Eu pegava a Bíblia e ficava pregando na frente da televisão para ver o reflexo. E pregava, Deus está mandando eu te dizer. E não sei o que, porque Elias e Eliseu. E eu comecei a montar minha mensagem ali dentro do quarto. Gritava, porque sempre fui crente pentecostal, né? Sim. Eu falei, Deus, eu tô aqui. Se o Senhor quiser fazer, eu tô lendo a Bíblia, eu tô orando, vou me consagrar. Ia pro monte, ia pra vigília muito ativa. A minha vida se entrega ao Senhor. E aí, o que aconteceu? Deus me deu uma visão na Santa Ceia da minha igreja. E eu lembro que o Senhor me deu uma visão, e na visão eu vi o meu pastor. E ele tava com terno cinza e uma gravata roxa. E Deus falou assim pra mim, olha pra roupa dele. Eu olhei, e Deus falou assim pra mim, o dia que ele tiver com essa roupa, vai ser o dia que você vai pregar pela primeira vez. Se prepara. Aí eu falei, amém. Glória a Deus, guardei. Comecei a montar uma mensagem. E aí, nesse dia, meu pastor falou assim, toda a igreja, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu vou começar a pegar membros de surpresa pra pregar. Então, estejam sempre preparados. Meu coração já... Comecei a preparar uma mensagem, né? Fui pra casa. Quando passou mais ou menos umas 2 semanas, minha data do meu aniversário de 19 de outubro, meu aniversário de 18 anos de idade. Tô na igreja, cheguei lá na igreja, sentei bem no banco de trás, porque eu cheguei atrasada. Daqui a pouco veio uma irmã. Fala assim, Mara, o pastor tá te chamando. Eu falei, o pastor tá te chamando. Fui lá, quando eu subi no púlpito, o pastor olhou pra mim e falou assim, hoje é você quem vai pregar. Isabela, quando eu olhei pra roupa dele... Era a roupa. Ele tava com a gravata roxa e com terno cinza. Eu comecei a chorar, porque eu nunca tinha tido uma visão de Deus. Eu chorei, não era nem porque ia pregar. Eu chorei porque Deus tinha me mostrado. Eu falei, meu Deus, Deus tá comigo. É verdade, Ele fala comigo. Chorei, preguei naquele dia. Daquele dia em diante, eu nunca mais parei de pregar. E o meu próprio pastor foi me indicando, leva no congresso, leva na igreja. Fui aprendendo, desenvolvendo. E aí, pronto, nunca mais parei. Nossa. Tô aqui pregando até hoje. Uau. Gente, ela prega muito, Glória viu? a Deus. Chamem ela pra sua igreja, tá? Ela prega demais. Ela é uma mulher muito usada por Deus. Glória a Deus. E sigam ela nas redes sociais, né? Isso, gente. Fala aí qual que é o seu... @Mara Souza, Mara com 2 M's. Ah, sim. MM Mara Chama aí, Souza. você que é pastor, pastora, chama ela, porque ela é maravilhosa. Mara, né? E então, você chegou, né? Faz 1 ano que você chegou aqui no Brasil. E Deus está cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu para você, né? Tá. E você ficou lá com a bebê. A bebê nasceu lá fora. Ela nasceu em Filadélfia.
Olha só. Filadélfia, que chique. Pensilvânia. Olha só, Foi. que linda. A bebê dela é uma gracinha, gente. É linda, minha bebê. Uma princesa. Princesinha. Igual a mãe, né? E como foi pra você viver esse ministério, esse chamado do Senhor em família, porque o Denis também é uma pessoa que prega, em família, e sabendo que tem uma filha e que, né, os dois eles vivem da obra, né, que acho que é algo que você tem que depender completamente do Senhor, né, e deve ser colocado numa situação assim, meu Deus, agora que eu vou ter uma filha, como que vai ser as coisas, né? Mas o Deus que cuidou de você até agora não vai deixar de cuidar porque você vai ter uma filha também. Exato. Então você entra nesse campo, né, de como que vai ser num outro país ainda, sem o apoio das pessoas que você ama, da sua família. Como foi pra você viver esse chamado fora do país e ainda tendo uma filha? Uau. Olha, eu não falo que foi. As pessoas falam assim, nossa, é difícil viajar com criança, nossa, é difícil pregar com criança. Não é difícil, não é essa palavra. É desafiador. E isso te desafia. Difícil é você ter um filho que não tem saúde, difícil é você ter um filho que está no hospital, difícil é você querer muito ter um filho e não poder gerar. Isso é difícil. Isso é uma dificuldade, né? Agora, viver o ministério com a Serena é desafiador. Se eu falar assim, é fácil, não é. Não romantizo essa parte. Tem os seus desafios. Por quê? Países diferentes, climas diferentes. Um lugar tá sol, outro lugar tá neve, outro lugar tá primavera, um lugar é uma comida, um lugar é outro tipo de comida. E aí você fica na casa de pessoas que você ainda não tem muita conexão, intimidade, porque você tá indo para atender igrejas, né? Pessoas diferentes, pastores diferentes, igreja diferente. Como ela já cresceu nesse meio, ela não estranha, né? Para ela vai com todo mundo e conversa e tal, e abraça. Mas tem os seus desafios no sentido de não tem hora para comer, não tem hora para dormir. É a hora que dá, é a hora que a gente consegue. Às vezes eu levo a marmitinha dela, preparo, levo a marmitinha para a igreja, levo café da manhã, deixo tudo preparado. Só que eu penso assim, a Serena tá com o pai e tá com a mãe. Pior seria se eu tivesse deixado ela em casa e ficado 3 dias, 4 dias, como acontece com homens que saem de casa, deixa sua esposa 1 semana, deixa sua filha 2 semanas e volta. E assim, não dá atenção, não tá ali, né? Sim. Então, eu dou graças a Deus que a minha família tá comigo. É uma arca que a gente vai indo todo mundo junto e ninguém desce do barco, né? Se for pra ficar um, vai ficar os 3. Sim. E o Denis sempre te acompanha também, né? Sempre. Tanto eu acompanho ele, quanto como ele me acompanha. O dia que ele vai pregar, eu vou com ele acompanhando. O dia que eu vou pregar, ele vai me acompanhando. Aí ele fica com a Serena, eu fico com a Serena e pronto. Né? Ah, que legal. Isso é importante, né? Mas tem os seus desafios, sim. Um exemplo, quando ela fica doentinha, né? Que acontece, fica gripada. Como que prega? Minha filha tá doente. Mas eu tenho um compromisso. Mas se eu vejo que, de fato, o caso é extremo, eu não deixo minha filha. Eu vou cuidar da minha filha. Meu primeiro ministério, minha primeira chamada é minha casa. Se eu ver que minha casa não está organizada, eu não estou bem com meu esposo, minha filha não está bem, eu vou ficar para cuidar deles. Sim. Eu não posso sair para subir em cima de um altar, sendo que o altar da minha casa está todo quebrado, está todo rachado, ou alguém está ruim de saúde, eu vou deixar lá para curar outras pessoas. Não. É A verdade. minha prioridade é minha casa, minha prioridade é minha filha, é o meu esposo. E a gente vive assim, tanto para mim quanto para o Denis. A gente vive dessa forma. É um acordo que a gente fez entre nós e no altar do Senhor. Nossa, que bom, né? E é legal ver que o Denis, ele tá sempre por perto, porque hoje Deus tem levantado a Mara de uma forma muito grande. Graças E ele a tem Deus. visto isso, né? Exato, mas é o que eu falo. Se eu sou essa pessoa hoje, se eu prego em lugares que eu nunca pensei em pregar, é porque eu tenho um esposo que me apoia, eu tenho um esposo que me ensina e eu honro ele como sacerdote da minha casa. Sim. Eu jamais seria essa pessoa que eu tô falando com você aqui agora, com uma nova visão, com uma nova mente. Deus me proporcionando viver em vários países, estados, alcançando igrejas.
se meu esposo não me apoiasse. E numa sociedade totalmente machista, né? Uma sociedade onde os homens, né? Muitos homens não querem que a mulher, ela fique em evidência. É somente eles, principalmente nesse campo de pregação, né? É que assim, por detrás dos bastidores, a gente acaba vendo muito isso. Sim, é o homem que se destaca, não a mulher. Exato. Inclusive, eu já conheci um casal que competia entre si. Eles competiam uma agenda. Nossa. Quem ia à igreja, tal. Não, eu fui que você não foi. E competia de verdade. Aí é difícil. Eu falava, gente, que coisa ridícula. Tanto é que hoje eles não estão juntos, infelizmente. Por quê? A vaidade, né? O ego. Quando o ego fala mais alto dentro de um casamento a ponto de que só eu posso crescer e o meu cônjuge não pode, já tá errado. Com certeza. Já tá errado. Mesmo assim, que seja promessa de Deus levantar um e o outro não, mas os dois precisam estar alinhados. Se eu estou desalinhado ministerialmente, no meu casamento eu também estou desalinhado. Na minha vida eu estou desalinhado. Tudo errado, né? Tudo errado. Então eu preciso me alinhar. E lá em casa é assim. Amor, eu não vou. Você vai ser uma bênção. Se precisa de ajuda, eu vou interceder. Eu vou dar glória a Deus. E que alegria. E é sempre assim, ele me apoiando, eu apoiando ele. Tipo, se você vai estar no evento que eu não vou estar, vai estar os dois. Porque você vai estar me representando e eu vou estar te representando. Sim. Você vai levar uma parte de mim, eu vou levar outra parte. E é assim. Lá em casa, gente, é assim, é de Deus mesmo, mas a gente se propôs a isso, a gente quis. E quando a gente fez isso, que, tipo, aqui não tem competição, aqui tem união. Aqui não tem quem é mais, quem é menos, quem prega melhor, porque as pessoas fazem isso. Com certeza. Ah, Dani, sua esposa veio aqui e pregou mais que você. Ah, Mara, sua esposa veio aqui e pregou mais que você. Tipo assim, às vezes a pessoa fala num tom de brincadeira, mas lá no fundo você fala assim, qual que é a necessidade? Não precisa. Sim. E às vezes eu até falo, se a pessoa fala assim, a Mara prega mais que o Denis, eu falo assim, se eu preguei muito naquele dia, foi porque o sermão era dele. A mensagem era dele. Então, tipo assim, por mais que não seja, eu falo brincando também, mas pra dar, tipo assim, não tem quem me pregar mais aqui. Até porque Deus usa as pessoas de formas diferentes, né? Exato. O Denis é usado de uma forma totalmente diferente. Muito diferente. Do que a Mara. E é muito legal ver, né? Eu acho que foi a última vez que eu te vi pregando, o Denis estava, né? O Denis estava no culto. Foi lá aqui perto. E aí, ele tava no culto e ele lá, levantava. A Mara é um casal pentecostal. A Mara dava glória e o Denis lá. Glória a Deus! Era assim, uma troca, né? E eu acho que isso que é muito importante, que não é uma competição. Mesmo que não seja uma de marido e mulher, hoje o ministério, né, e da pregação, de pessoas que estão em evidências, existe muita competição. De quem tem mais agenda, de quem vai pra fora do país, de quem não vai, sabe? E o chamado não foi pra isso, o chamado não foi pra competir. E aí você percebe que as pessoas não chegam no lugar que elas deveriam chegar. Porque a competição tá começando dentro de casa. Se você compete com uma pessoa que tá dentro da sua casa, quem dirá competir com a pessoa que vai estar lá pregando num dia antes de você e um dia depois. É verdade. Entendeu? Então é por isso que tem pessoas que até são pregadores, mas não chegam aonde Deus preparou para que elas cheguem, de fato. Porque tem um bloqueio ali, tem a competição. E eu costumo dizer que em cenário de competição, Jesus não permanece. Não. O que aconteceu lá em João capítulo de número 4, verso de número 1? Um comentarista bíblico chamado Isber diz que quando os fariseus ouviram dizer que Jesus batizava mais discípulos do que João, Jesus saiu da Judéia e foi para Galileia, mas antes era necessário passar por Samaria. Nesse comentário ele fala assim, que a intenção dos fariseus era tentar colocar Jesus contra João Batista a ponto deles competirem entre si. Quando Jesus percebe que eles estão tentando criar esse cenário de competição, Jesus sai e vai para uma terra de necessidade, porque para Jesus é mais importante estar numa terra de necessidade do que numa terra de competição. Sim. É por isso que tem muitos lugares que Jesus não opera mais nada, porque tem muita gente competindo. E o que o apóstolo Paulo diz? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você prega é para a glória de Deus, se você canta é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Então, em cenário de competição, Jesus não fica. Se você compete com alguém dentro da sua casa, pode ter certeza que a bênção de Deus já está muito distante de você. Nossa,
É verdade. Com certeza é isso. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado, a gente estava até conversando lá fora, sobre o lugar que a gente coloca o ministério no nosso coração. Porque a gente fica tanto assim, eu tô fazendo algo pra Deus, eu tô fazendo algo pra Deus, então Deus tá se agradando de mim. E tá longe da gente ter relacionamento com Deus, né? O ministério vira o nosso ídolo e a gente não tem mais relacionamento com ele em nada, né? Menina, é verdade. É verdade isso. Eu tenho percebido isso. Inclusive, isso não é vergonha pra mim dizer que já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. O que acontece? Eu tava vindo numa crescente de muita agenda, pregando. Quando eu fui morar fora, a intensidade de agenda lá não é a mesma daqui. Porque aqui tem uma igreja em cada esquina. Se deixar, você prega segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Lá não. Lá são cultos e eventos esporádicos. Então, eu pregava no sábado, no outro eu não pregava. Ficava uma semana sem pregar, na outra semana eu pregava. Então, quando eu me vi nesse cenário de não atender tantos compromissos como eu atendi aqui no Brasil, mas lá tem uma agenda um pouco menor, né, na questão de quantidade, de números de igreja, eu fiquei muito triste. Eu falei, Deus, mas é a tua obra, eu preciso pregar, eu quero pregar, porque eu tenho um zelo, eu amo pregar, eu amo fazer isso que eu faço. Eu preciso pregar. E aí eu lembro que eu estava conversando com o Senhor e um certo dia, Deus perguntou para mim, você ama mais a mim ou o ministério? Eu falei assim, os dois, mas não é a mesma coisa? Ele falou, não. O ministério é a extensão daquilo que eu faço, não é quem eu sou. Eu sou Deus soberano, eu sou pai, sou juiz. O ministério não é pai. Sim. O ministério não é soberano. O ministério não é juiz. E aí ele falou, o ministério não pode ter uma ocupação no seu coração maior do que a minha presença. Eu comecei a chorar, Isabela. Porque eu vi que o meu ministério, meu coração estava tomado do ministério e menos de intimidade, menos de sabedoria, menos da presença do Senhor de fato. E aí foi quando eu vivi ali uma experiência com o Senhor. Eu falei, Deus, eu não quero idolatrar, porque tem gente que está idolatrando o ministério. Tem gente que está se matando por causa de ministério. Tem gente que está sacrificando família, sacrificando casamento, sacrificando filhos por causa de ministério. Tem gente que está adoecendo, competindo nas redes sociais por causa de ministério. Tem gente que se compara, fica dependente de remédio para ansiedade por causa de ministério. E deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo aqui, você que tem um ministério. O ministério não é mais importante do que a presença de Deus na sua vida. Se você achar que Deus e ministério é a mesma coisa, não é. O ministério é a extensão do que Deus faz. Agora, quem Deus é de fato, você só conhece vivendo de fato, mergulhando na palavra, na presença e na oração. Então, eu aprendi isso. Eu falei, Deus, antes de querer viver o ministério, eu quero viver todas as manhãs a tua palavra, a tua presença, o teu amor. E eu quero que o Senhor me leve aonde o Senhor está, porque tem gente indo onde Deus não está. Sim. Só para ter uma quantidade de agenda, só porque a igreja traz visibilidade, só porque a igreja está em vitrine. E aí, mas tá. Tem gente que entra por uma porta e nessa porta ela perde a intimidade com Deus porque se corrompe. Sim. E aí, vale a pena? Verdade. O início sempre foi muito bom, né? O início da caminhada, os motivos eram bons e depois vai se perdendo o propósito, né? Vai se perdendo completamente. Eu vejo tantas pessoas se perdendo do completo. Se perde. E isso que o inimigo tem feito nas igrejas, né? Porque ele falou assim, não vou tirar, tá bom, não quer sair da igreja, não sai. Mas também vai se perder dentro do ministério. Exato. E eu posso falar uma coisa que é muito importante? Claro. Tem gente que é tão vazia de amor, de atenção, vazia das coisas de Deus, vazia de si mesma até, né? Que acaba tendo ministério para preencher um vazio que só Deus pode preencher. Por quê? Ministério te traz visibilidade, ministério te traz oferta, ministério pode até te colocar num hotel, ministério pode te colocar dentro de um avião. Mas se você não tiver cuidado, você tá tão vazio a ponto de tá fazendo tudo isso para ocupar um vazio que só Deus pode preencher. Então, não tem um ministério para tampar um vazio. Viva a palavra de Deus, quem Deus é em você, que consequentemente
o ministério vai fluir. Vai fluir. Tem gente que não tá fluindo por causa disso. Tá idolatrando o ministério. E é triste demais. Muito triste demais de ver pessoas que tinha tudo pra ser a pessoa usada por Deus. Porque Deus, ele usa essas pessoas, né, gente? Porque tá lá, e Deus precisa Deus alcançar usa, as outras pessoas. Exato. Mas, assim, do que adianta? Na Bíblia é bem claro, né? Nos últimos dias, quando chega lá, mas Deus, eu expulsei demônios no seu nome, Exatamente. pessoas foram curadas, tantas coisas aconteceram, eu vivia na tua obra. E por que eu não entro no reino dos céus? Por que eu não vou herdar? Apartai-vos de mim, não vos Apartai-vos de mim. conheço. Sim, tem que tomar muito cuidado. Aí que tá. Tipo assim, você até pregou, mas eu não te conheço. Você pregou, você orou, mas eu não te conheço. Do que adianta viver uma vida de entrega? Porque é uma vida de entrega, uma vida assim, que você abre mão de várias coisas e quando chegar lá, na hora... Deus não te conhece, já pensou? Como? Não. Você conheceu a palavra, mas não conheceu o Deus da palavra. Você pregou a palavra, mas não conheceu o Deus da palavra. Que triste, né? Demais. Muito. Que triste. Muito tem que tomar triste. muito cuidado, porque é o que o inimigo tem feito e tá querendo fazer com tantas outras pessoas. Exato. Se você que tá ouvindo esse podcast tá se envolvendo com as coisas da igreja, as tarefas da igreja, isso é ótimo. Glória a Deus. Mas toma cuidado, porque se você não estiver tendo relacionamento com o Senhor, você tá indo por um caminho muito errado. Muito errado. Então, assim, faça essa oração e peça para que Deus, ele te leve nesse lugar de relacionamento e contato com ele. E quando você assume esse relacionamento com Deus, e quando você alcança um nível de intimidade profunda, consequentemente, ministerialmente, o chamado, os seus afazeres dentro da igreja, flui a ponto de não te ser um fardo. Porque tem gente que faz coisas na igreja que pra ela é um fardo. Isso aqui pra mim é um fardo. E não é assim, é pesado. Tá pesado pra mim. Não, esse não é o propósito, né? Mas quando você tá alinhado, conectado com o céu, com Deus, as coisas no ministério, no chamado, flui tem os seus desafios, mas traz uma naturalidade tão grande que não te consome a ponto de você querer um dia desistir e jogar tudo pra cima. É verdade. A Mara, eu não sei se esse ano você fez, né? Mas eu até fiz com você um propósito do começo do ano. Que 30 dias sem redes sociais. Esse ano eu não fiz. Eu não sei. É porque eu já fiz um ano com você, esse propósito de 30 dias, né? Acho que foi ano retrasado. Eu entrei até no grupo lá do Telegram e fiquei, no começo do ano, entregando o ano pro Senhor, né? E a Mara, ela trabalha com rede social também. Sim. Né? Ela é uma pessoa que usa a ferramenta para falar do nome do Senhor. E assim, ficar sem rede social é realmente uma renúncia gigantesca. Mas você dizia que como era importante ter esse tempo com o Senhor. Sim. Né? Tanto é que quando a gente fez a primeira vez, os 30 dias, eu denominei como janeiro para Deus. Então, foi os primeiros 30 dias, a primícia do seu ano. Literalmente você entregando ao Senhor, devoto a Ele. Mas para isso você precisava se desligar de tudo que estava aqui. Rede social, muita coisa assim que consome nosso tempo, porque até é distração, né? Costumo falar que o celular é uma distração. Demais, gente. Para mim, naquela época foi um sacrifício. Hoje, se eu fizer, para mim já não é mais. Porque lá eu fui totalmente, vamos assim se dizer, liberta de tudo aquilo que me aprisionava e até me distraía na rede social, porque eu via que eu ficava muito tempo. E tudo eu postava. Tô tomando café. Pá. Tô indo ali pegar um Uber. Pá. Tô indo no parque. Tudo eu postava. Quando eu fiz isso, eu comecei a me desvencilhar, né? Me desconectar um pouco. Continuo ativa, mas não tanto como antes. Porém, teve uma fase da minha vida que eu lembro que eu postava porque me fazia bem. E aí, mais uma vez, entra o vazio que eu falei pra você. Pra preencher o vazio que existia dentro de mim. Eu não havia sido curada ainda da minha paternidade. Então, eu usava a rede social pra preencher o meu tempo, pra preencher o vazio. Por quê? Quando eu postava, vinha like, vinha elogio, vinha comentário. Nossa, que linda, que perfeita, que isso. Eu tô falando comigo, eu não tô generalizando, tá, gente? É um acontecimento que teve comigo. E eu lembro que o meu direct enchia, de mensagem, de não sei o que. E eu, me sentia você enchia, né? A minha bola enchia.
E aí Deus falou comigo. Você não tá percebendo que você tá fazendo isso pra preencher um vazio que ainda existe em você? Os elogios que você não ouviu do seu pai, os elogios que você não ouviu na infância, as palavras de afirmações que você precisava, tá vindo de pessoas que você nem conhece e nem sabe se é verdade. Uau. Deixa eu te curar. Nisso, eu entrei numa fase de libertação, literalmente. Hoje eu uso a rede social, mas é algo que não me prende. E os números, likes, visualizações não enchem os meus olhos de verdade. Eu vou bater agora, eu tô com 80 e poucos mil seguidores. E as pessoas até falam, Mara, você tá com 80 mil, que não sei o quê. Você não tá feliz? Eu falo, tô, gente. São 80 mil almas que estão ali. Glória a Deus, que vai ser alcançado. Mas é só isso que você fala? Eu falo, uai, e eu vou falar mais o quê? Não tem mais o que falar. Já tá bom. Eu cumpri no meu propósito ali, tá maravilhoso. Agora o meu propósito é eu receber palavras como a sua pregação falou comigo. Como Deus te usou nesse vídeo pra falar comigo. Que resposta que Deus me deu agora. Eu recebo muita mensagem assim. E aí eu me sinto feliz. Porque de fato este era o meu propósito. E não ouvir, linda, perfeita, maravilhosa, Sim. Não era. É bom, elogio é maravilhoso. Quem não gosta? Claro. Eu gosto de ouvir elogio. Mas a minha intenção estava errada. Motivação totalmente errada. A motivação estava errada. Então, a pergunta é, qual que é a sua motivação na rede social? Qual que é a motivação? O que tá te levando a fazer isso? Sim. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque as pessoas são movidas por likes, seguidores e tantas coisas. Ficam doentes atrás disso, né? Exatamente. Mas na obra de Deus, gente, é totalmente inverso. Totalmente inverso. É o processo. oposto. E é totalmente confrontante, porque te desconstrói. Eu fui desconstruída e ainda hoje estou sendo desconstruída. Sim. Será que se os discípulos estivessem aqui nos dias de hoje, como seriam as redes sociais deles? Será que eles teriam até redes sociais? Eu acho que né? não. Entendeu? Eu não sei, né? Não sei, De porque repente, é uma sim. ferramenta É uma ferramenta de maravilhosa. alcance, né? Sim. Com certeza, mas será que tem gente que não foi chamada pra usar essa ferramenta? Não sabe usar. Não sabe. Não sabe. Eu conheço inúmeras mulheres de Deus, assim, que são pregadoras, que são incríveis, mas não sabem nem nunca mexeu no Instagram. Não sabe? Conheço. E não precisa, porque Deus cuida da agenda, porque você não precisa. Quando é Deus te Exato. chamando, eu não fiquei precisa postar 4 nada. meses. Eu falei assim, Deus, eu vou ficar 4 meses sem rede social e minhas agendas. Ele falou, não precisa do Instagram pra preparar a agenda pra te levar. Eu falei, meu Deus, foi um dos meses que eu mais preguei na minha vida. Uau. Literalmente. Nossa, tá vendo? Você vê? É uma ferramenta boa pra quem for chamado pra ela. Tem missionários de Instagram que tá ali pra alcançar vidas. Como eu já recebi pessoas de outra religião que falam, nossa, Deus falou comigo através do seu vídeo. Glória a Deus. É um campo missionário. Mas, primeiro, você precisa estar alinhado à motivação, qual é o seu propósito, se se encontrou, né? Se de fato tá fazendo o que foi chamado pra fazer, ou você tá passando tempo ali pra encher o seu ego. Sim. Tem que ver a motivação, tem que tomar muito cuidado. Porque a maioria das pessoas que eu vejo que Deus usando nas redes sociais são pessoas que nunca queria estar exposto. Menina, já viu uma frase que fala assim, Deus expõe quem quer estar escondido e esconde quem quer se expor. Sim. É literalmente isso. Com certeza. É isso mesmo. Você viu uma pessoa pregando, hoje ela é famosa, você fala, você queria estar aqui? Não. Você já pensou? Não, eu fugi. Sim. Eu não queria. Contrapartida, tem gente que faz de tudo, pá. Quando você vai ver, não rompe, não chega. Sim. É totalmente o contrário. Pra Deus, pra ganhar, você tem que perder. Pra subir, tem que descer. Pra chegar, você vai ter que se anular. É totalmente o oposto. Porque Deus sempre usa as pessoas mais improváveis. Porque se você se acha capaz de estar neste lugar, aí já não é o lugar, não é o seu lugar. Porque quando você sabe que você precisa depender de Deus para chegar em tal lugar, aí sim, é Deus operando na sua vida. Se você fala assim, não, eu prego, eu faço acontecer e tal, aí você já não é o seu lugar, filho. Já desce um pouquinho que Deus vai te usar em outra área, mas não nessa. Né? Porque nunca é desse jeito. As coisas de Deus são inversas. E que bom por isso. É, graças a Deus, que porque bom. nos confronta, né? E a gente vive milagres extraordinários com o Senhor. Porque imagina se a gente fizesse tudo aquilo que a gente deseja e acha que
pode fazer, né? Imagina, a gente não viveria. Eu estar aqui, gente, vocês me verem aqui, a Mara sabe, a Mara surpreendeu de eu estar com o programa. Porque, assim, eu estar aqui é uma surpresa do Senhor, porque... Eu fiquei surpresa, eu falei, gente, como assim? Isabela tá fazendo podcast? Meu Deus, como assim? Deus, porque eu nunca foi um projeto meu, sempre achei muito legal. Meu pai fala muito bem, todo mundo fala muito bem, mas eu ficava, não... Eu sempre louvei na igreja. Mas pregar, falar qualquer coisa, não. Mas é o Senhor. Totalmente o Senhor, gente. Você vê, Deus coloca os improváveis. Deus chama os improváveis de verdade, quem não quer. Jeremias era um improvável. O que aconteceu em Jeremias capítulo de número 1? Quem era ele? Primeiro, filho de Ilquias até de Anatote. Ilquias era sacerdote. Consequentemente, pela lei, Jeremias tinha que se tornar também um sacerdote, né? Para dar continuidade à linhagem sacerdotal. Anatote, um pequeno vilarejo, uma aldeia. E a aldeia a gente sabe que poucas pessoas querem estar porque não traz visibilidade, né? E aí, quando Deus se apresenta para Jeremias, Jeremias, antes que te formasse no ventre te conheci. Antes que saísse da mar te santifiquei e as nações te dei por profeta. O que ele responde? Ah, Senhor, eis que eu não passo de uma criança e eu não sei falar. Por que improvável? Primeiro, não era para ocupar o cargo de profeta, porque era para ser sacerdote. Então, Deus alterou a rota de Jeremias. Depois, uma aldeia, um vilarejo que era Anatote, não tinha visibilidade. Então, mais uma vez, improvável. Depois, se sentiu uma criança. Mas sabe o que eu acho lindo? É que quando Deus fala assim para ele, as nações eu te dei por profeta, em momento nenhum na Bíblia você vai ver Jeremias pedindo as nações. Ele não orou dizendo, Deus me dá as nações. Ele não orou. Mas Deus falou assim para ele, as nações eu te dei por profeta. Tá na sua mão, eu te dei e você vai. E aí ele fala, mas eu sou uma criança. E aí, o que eu sempre penso nisso? Toda criança precisa de um pai. Quem vai te ensinar vai ser eu, teu pai. E eu vou te enviar. Você não quer ir, mas você vai. Então, você que está me vendo, você é improvável. Você não veio de uma família perfeita. Você não se acha eloquente, estudado para ocupar esse cargo que você tem, o que Deus te colocou diante de você. E você se sente uma criança. Eu não sei falar, não sei pregar, não alcanço o tom, não sei de absolutamente nada. Eu sou uma criança e Deus está falando, e eu sou teu pai. Eu estou aqui para te ensinar. Não digas que tu é uma criança, porque tudo quanto eu colocar na tua boca, você vai falar. Coloquei sobre ti o poder de abençoar e de amaldiçoar. Só vai, que Deus vai fazer o resto. Olha aí, gente, olha como ela prega, hein? Ó, bênção de Deus, já receba aqui a palavra também. A gente vai fazendo o programa, recebendo da parte de Deus, e é isso. E, Mara, eu queria que você contasse pra gente algo que te marcou muito, algum testemunho que você falou, meu Deus... Que testemunho para edificar a vida de quem tá ouvindo, né? Olha, deixa eu até me arrumar aqui. A minha história toda, eu fui muito marcada. Pode ficar essa distância aqui? Pode. Pega. Vai, só um pouquinho mais pra frente. A minha infância toda, a minha adolescência, a minha vida inteira foi de marcas e dores, né? Meu testemunho eu conto bem pouco, mas eu já passei por muita coisa. Rejeição, abuso, suicídio, tentativa de suicídio, agressão, fome, não tinha roupa para ir para a igreja, não tinha roupa para ir para a escola. Foram muitas coisas de verdade. Eu poderia contar muitas coisas aqui para edificar a sua fé. Mas teve um acontecimento, recentemente, faz uns 2 anos, que me marcou muito. Eu lembro que eu estava morando em Filadélfia, né? E eu estava sozinha em casa e, de repente, meu telefone tocou. E quando toca, é a missionária Léa Garcia. Uma mulher de Deus. Não tem rede social, não tem Facebook, não tem Instagram, mas tem a agenda lotada. E, assim, Deus usa muito, muito, muito ela. E ela perguntou, como que você tá, minha filha? Você tá bem? Eu falei, Léa, eu tô bem. Ela falou, Mara, Deus mandou te ligar, eu tive uma visão com você. Eu falei, pode falar, Léa. Ela falou assim, no dia do teu parto, o diabo quer te matar. E eu via o teu corpo chegando aqui no Brasil dentro de um caixão. Ora, que eu vou começar a orar desde agora pro dia do teu parto. Vai acontecer uma guerra. E eu guardei aquela palavra. Eu guardei aquilo ali no meu coração. E eu lembro que deu 4 de outubro, eu fui pro hospital, 10 horas da noite, já tava com 4 dedos de dilatação. A médica veio e falou assim, tá tudo bem, vamos pra sala de parto? Vamos. Subi. De repente, o meu corpo começou a tremer muito, tremer. Minha língua começou a querer enrolar.
um frio descomunal, assim, incomparável, uma opressão. E eu lembro que ela veio me dar anestesia, que eu tava sentindo muita dor e não funcionou. Ela me deu 2 anestesias, nenhuma delas funcionou. Eu senti dor. E aí ela veio me trazendo a notícia de que a Serena tava com o cordão umbilical enrolado no pescoço 2 vezes, muito forte. E a face dela, ao invés de estar virado para baixo, tava virado para cima. Normalmente os bebês nascem com a face virada para baixo. Ela tava com a face virada para cima. Nossa. E para piorar, a minha pressão tava alta. Então o que aconteceu? Eu tava tendo eclâmpsia ali. Eclâmpsia. Eu tive o pré-eclâmpsia e tive o pós-eclâmpsia. Minha pressão altíssima. Na hora eu lembrei da profecia da Léia. O diabo quer me matar. Mas na hora que eu me lembrei dessa profecia, Deus gritou dentro da minha alma, Isabela. E Deus disse assim, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. E a mesma voz que dizia, dá glória a Deus, falava assim, fala em línguas estranhas. E eu ali sem força, eu não tinha mais força para empurrar ela. Não tinha lá, eles não fazem cesárea. Aqui no Brasil eles fazem, lá eles não fazem. Eles fazem de tudo para ir até o último como normal. E assim foi. Sofri muito. Isabela, eu dei glória. Comecei a falar em línguas estranhas. E senti a presença de Deus. Quando eu senti a presença de Deus, eu escuto o choro da Serena. Quando eu escuto o choro dela, a médica tira ela, a médica fala, sua pressão baixou, estabilizou. It's ok, tá tudo bem. Na hora Deus falou assim, você não sabia, mas enquanto você falava em línguas, eu estava repreendendo o espírito da morte. Enquanto você dava glória a Deus, eu estava livrando o teu corpo de chegar no Brasil dentro de um caixão. Você não vai chegar no Brasil dentro de um caixão, você vai chegar no Brasil carregando a tua promessa nos teus braços. Nossa. O inimigo acabou de ser envergonhado, eu tô te dando vida e vida com abundância. Para você e para tua filha. Se prepara que você vai caminhar, vou te levar em países, você, a tua filha e a tua casa. O diabo não vai te matar. Isabela, isso foi um marco na minha vida. Eu saí daquele hospital como uma leoa, como uma nova mulher. Nossa. Não somente com a Serena ao meu presente nos braços, mas com uma experiência no meu coração, assim, que não tem como eu explicar o que eu senti. Eu saí uma nova mulher. Fiquei internada, ainda 24 horas, lá, tomando magnésio, né, por conta do eclâmpsia, sem poder pôr meu pé no chão, sem poder ir ao banheiro, tive que fazer minhas necessidades, tudo lá na cama. E na hora Deus falou pra mim, o ser humano não é nada sem a minha presença. Nada sem a minha presença. Tudo que você tem, tudo que você faz, até pra você tomar uma água, até pra você ir no banheiro, é a minha presença. Meu Deus. Eu fui marcada, assim, de um jeito. Até hoje eu contando assim da presença de Deus. Nossa. Cheguei no Brasil, desembarquei naquele avião, passei naquele aeroporto, segurando a Serena, dando glória a Deus e envergonhando Satanás. Você queria me matar, né? Cheguei com vida. Nossa. Com vida. Porque enquanto eu dava glória a Deus, Deus cortava esse laço de morte. E aqui é um segredo da adoração. Você não deixe de viver uma vida de adoração. Às vezes porque alguém te critica o jeito que você adora, o jeito que você ora, o jeito que você faz as coisas. Faça exatamente como Deus disse para você fazer. Porque existem adoração, níveis de adoração que ela vem para desfazer um cenário que o adversário coloca diante de você. Então glorifica, ora, faz tudo que Deus manda você fazer. Seja obediente, porque existem obediências que ela vem disfarçada de livramento. E eu vivi isso. Isso é muito forte, né? É. Como viver depois, né? Sabendo tudo que Deus fez. Gente, viver com Deus é incrível. É incrível. É a experiência a cada dia, né? Quem não vive com Deus? Eu tive uma experiência lá em Dublin, assim, também. Conta aí pra gente. Incrível, incrível, incrível. Eu tava lá em Dublin, nós havíamos pregado, né? Eu e meu esposo. E aí, o líder, o Rick, meu amigo lá de Dublin, e a Gabi, eles falaram assim, vamos ali. O Denis, ele sempre teve vontade de ir nos cliffs. Sabe aqueles lugares bem altos, assim, que lá embaixo é mar, vento, tal, aquela coisa mais linda. O Denis sempre teve um sonho de ir em cliffs e ele falou assim, eu vou levar vocês num cliffs. Vamos. Acabou o culto, fomos. Quando eu cheguei lá, eu cheguei literalmente em cima de um monte, Isabela. Um monte, assim. Deus falou assim pra mim, você tem ideia de onde você tá pisando? Quando ele me fez essa pergunta, eu lembrei de tudo que eu passei na minha infância. Ele falou, olha quem você era. E olha onde você chegou. Em cima desse monte de Dublin. Olha o mar, olha o barulho, olha o vento. Olha a minha presença. Eu comecei a chorar e eu senti uma presença assim. Eu não falei línguas, não dei glória, mas eu senti a presença dele aqui. E ele falou assim, Mara, eu te trouxe aqui pra você viver uma nova fase. A partir de hoje, você vive uma nova fase. E começou em cima desse monte. Por que eu tô falando isso? Porque tem convites que chegam pra gente que são disfarçados de uma oportunidade para vivenciar o novo de Deus.
Eu falei, glória a Deus que eu fui pra esse Eclipse, glória a Deus que eu aceitei esse convite. Ele falou assim, não foi ele te convidando, fui eu. Eu queria te marcar em cima desse monte. Eu subi uma mara e desci outra mara. Nossa. Totalmente diferente. Tanto é que tem um Reels meu cantando lá em cima. E se precisar, é só chamar. Sim. Eu sou teu pai. Falando justamente sobre paternidade. Nossa. E ali, não falei em línguas, não dei glória, mas ele me mudou. E aí tem gente que... não, cada um tem uma forma de adorar, né? Sim. Tem gente que adora aqui, quietinho. Mas tá aqui, Deus tá aqui. E Deus tá trabalhando do mesmo jeito. Aconteceu comigo lá. Desci daquele monte, uma nova mara, ó. Que lindo. Então tem convite que vem disfarçado de oportunidades. A gente tem que ficar muito atento com os convites, né? Que tanto que tem convite que são disfarçados de oportunidades do Senhor. Pro bem. E também tem convites que estão disfarçados. Como um prato de Dalila, de Jezabel. Prato, né? Escapa por ti mesmo. Então, tomem bastante cuidado com os convites, né? Porque esses convites são muito decisivos, né? Que vão fazer... Foi decisivo. Na minha vida foi decisivo. Sim. Foi decisivo, assim. E eu tenho certeza que em algum momento o inimigo já te fez algum convite para que você alcançasse a promessa, que foi um convite com cara de promessa, mas não era. Exato. E você teve que renunciar, não entendendo por quê. Com certeza. Né? Com certeza, né? Já vivi isso também. Tem muito isso. Nossa, demais. E se eu tivesse aceitado, tava lá até hoje. O que será que você estaria vivendo hoje, né? Nossa, eu não teria ido para os Estados Unidos, nem para Portugal, nem para Irlanda, nem para França, nem para Barcelona, para lugar nenhum. Ia estar presa. Com certeza. Então a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com tudo isso. Mara, vocês lançaram um livro, né, que eu vi. Quer que eu contar um pouquinho desse livro? Claro, fazer divulgação? Claro, gente. O livro se chama Estações, Rompendo Ciclos em Deus. Eu escrevi junto com mais 3 pregadoras, minhas amigas Isabela, Juliana e a Bianca. E dentro desse livro, como nós falamos de estações, cada uma ficou com uma estação. No caso, eu falei sobre o verão. E nesse livro a gente tentou aplicar o máximo de exemplos dentro das estações para a vida do crente. Como, por exemplo, nesse livro eu falo um tópico que é sobre as férias de verão, né? Eu contei até uma experiência nos Estados Unidos, que lá o pessoal nas férias de verão vai esquiar, ou vai pegar um sol, ou vai viajar. E aí, eles vivem essa fase do verão, essas férias de verão, de uma forma muito intensa. Só que eu trouxe isso para dentro da vida do cristão, dentro do chamado, dentro do propósito. O que acontece? Tem gente que está vivendo umas férias em Deus. E aí é denominada as férias de verão em Deus. Uau. Que a pessoa fala assim, avise a Deus que eu estou de férias. Uau, que legal. Que avise ao Senhor que eu não vou pregar, não vou cantar, não vou profetizar, não vou fazer mais nada. Nossa. Mas no final do livro eu falo assim, passa lá no RH, leve a sua carteira pro seu patrão da Baixa e diga para ele, eu não estou mais de férias, eu quero trabalhar pro Senhor. Que profundo, né? Nossa, e gente, Deus tem levantado mulheres de Deus mesmo. As meninas que escreveram esse livro são mulheres abençoadas, né? A conferência foi para mais de 1.000 pessoas. A primeira tiragem a gente vendeu assim, ó. Eu conheço essas meninas e eu sei que o Senhor tem levantado elas de uma forma extraordinária. E glória a Deus por isso, que Deus levante vocês mesmo, né? E antigamente, né, era só os homens que estavam, né, sendo levantados, né? Era só homem. Hoje em dia, o que Deus tem levantado de mulher... Demais. É coisa linda, né? E eu vejo nas meninas isso também, que o Senhor vai levar elas muito além mesmo. E esse livro veio como um marco mesmo. Foi um bebê que Deus deu pra gente cuidar. Nossa, que lindo. E a gente tem recebido muitos testemunhos. Então, se você quiser adquirir, chama a gente lá na rede social. É na rede social? Tem algum lugar disponível também? Não? Tem, as meninas criaram um link. Tem um link que vai direto para a venda do livro. Beleza, então. Então entra na rede social da Mara que vocês vão encontrar tudo. É livro, é pregação, é tudo, gente. É bem de Deus. E ela se veste muito bem também. Ai, obrigada. E vai encontrar lá várias dicas de moda também, Eu né? pego a dica com a sua loja. Olha só. Olha, depois ela vai ganhar um presentinho da loja também. E a gente já tá encerrando. Olha só como passou rápido. O tempo passa muito rápido aqui. Passa muito rápido aqui no podcast, né? Mas a gente não faz muito podcast completo. Completo não, né? Muito longo.
Porém, a gente pode depois pensar em fazer uma parte 2, né? Com outras coisas, para ela falar um pouco mais de maternidade. Como ela conheceu o Denis também, que é muito legal de se falar, né? Mas por hoje, a gente vai encerrar. E antes da gente encerrar, eu queria que você desse uma palavra para o nosso público, incentivando as mulheres também, os homens, a irem mesmo, a investirem, a darem atenção mesmo para o chamado do Senhor. Mas antes de tudo, né, ter relacionamento com o Pai. Sim, né? Exatamente. Eu tenho percebido que tem muitas mulheres com potencial muito grande, mas que não conseguem viver a totalidade daquilo que Deus chamou para elas viverem, porque não se encontraram ainda na sua verdadeira identidade. É um tema muito comum, mas ele é muito verdade, Isabela, isso. O que eu quero falar para você que tem um chamado da parte do Senhor, primeira coisa, seja quem você é. Do jeitinho que você é. Não tente mudar, alterar, porque as pessoas estão fazendo de um jeito e daquele jeito está dando certo. Já parou para pensar se Pedro fosse Paulo, fosse querer fazer igual Paulo? Ele não teria sido o pastor da igreja primitiva. Pedro foi chamado para ser Pedro, Paulo foi chamado para ser Paulo, André foi chamado para ser André, e você foi chamado para ser você. Na sua porção, no seu jeito. E tenha sempre em mente de que aquilo que as pessoas falam sobre você não é aquilo que de fato você é. Deus sabe quem você é. Então, por mais que as pessoas te critiquem, uma hora ou outra você vai ouvir uma palavra que vai te machucar. Nunca deixe isso descer para o seu coração, porque isso te traz um bloqueio a ponto de você querer desistir daquilo que Deus preparou para sua vida. Mas tenha sempre em mente de que o que você carrega é maior do que aquilo que as pessoas estão falando ao seu respeito. Aquilo que Deus te entregou é mais forte do que a opinião das pessoas em sua volta. Deus não te chamou baseado na opinião de ninguém. Deus te chamou baseado naquilo que Ele é e em quem Ele vai tornar você. Então, viva o seu chamado com excelência, com intimidade, com verdade e, acima de tudo, vivendo a sua verdadeira identidade. Uau! Recebe aí, gente. Amém. Recebe. Envie esse podcast para os seus amigos, né? E tenho certeza que vai ser isso bênção. Aí, gente. Envia, deixa o like, se inscreve. Isso. Compartilha. Isso mesmo. E, gente, se vocês querem uma parte 2 aí, deixa nos comentários. Queremos parte 2, porque aí a gente vai providenciar, né? Pronto. Uma parte 2. Quem sabe eu trago até o Denis aqui, a gente faz um quadro de relacionamento, né? Eu tô aqui, ó, pensando agora, dava pra fazer um quadro. Deu palestra sobre relacionamento. Ia ser incrível, né? Acho legal. Então, comentem aí se vocês querem, que a gente vai organizar pra vocês. Comenta aí, galera. Agora eu vou deixar um presentinho pra Mara, da minha loja. Ai, que linda! Isa Mayumi. E aqui a xícara personalizada que a gente recebeu da Mais Encanto. Aqui, ó, tá com o rostinho da Mara, olha, com o nome, tudo muito especial. E eles são um dos nossos patrocinadores. Então siga essa rede social, lá. Eu vou deixar aqui nos comentários aqui embaixo mesmo. Na descrição, isso mesmo. E vou também deixar o user da loja para vocês seguirem, porque tem muitas novidades. Eu já quero ver a Mara usando os looks todos, né? E eu tenho certeza que ela vai ficar linda, maravilhosa. Você que quer ser patrocinador, entre em contato com a gente, porque nós estamos aqui sempre disponíveis para atender vocês também. Vamos ver se é algo bom para ajudar a gente, para ajudar vocês também. E eu queria te agradecer por você ter assistido esse podcast, que eu tenho certeza que foi bênção na sua vida, e que você fique com a gente, se inscreva no nosso canal, porque nós traremos muitas outras pessoas. Tem muitas mulheres, a gente estava conversando aqui, tem tantas mulheres de Deus para trazer nesse podcast. Então, a gente espera por você no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.